Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 8 de abril, quinta-feira, na oitava da Páscoa. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu, diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje continua o Evangelho já lido ontem. Não começa, como diz aqui o texto, naquele tempo. Começa, na verdade, continuando que os discípulos de Emaús tinham voltado para Jerusalém e, quando chegaram, foram surpreendidos pelos 11 que contaram: verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Então eu diria que o que está narrado neste texto de hoje, embora falte um pedacinho, são na verdade três atos. Três atos. O primeiro deles: os discípulos de Emaús voltam daquela experiência com Jesus no caminho, quando estavam indo embora, e voltando para Jerusalém, chegam ansiosos para contar uma coisa para os discípulos, que eles tinham se encontrado com Jesus. Mas os 11 também têm uma coisa a contar. E os 11 falam primeiro. Eles chegam para contar, mas antes deles falarem, os discípulos ali contam para eles. Segundo ato. Então, os discípulos de Emaús, aí começa o trecho de hoje. Então, os discípulos de Emaús contam aos 11 como tinham visto Jesus, caminhado com ele, como ele explicou as Escrituras para eles durante o caminho e como eles o reconheceram no partir do pão. Este é o segundo ato. E em seguida a esse segundo ato vem o terceiro. O próprio Jesus aparece de novo, só que agora aparece para os dois grupos. O grupo dos 11 e o grupo dos 2 discípulos que tinha se retirado da comunidade ali. Curiosamente, as informações que um grupo quis dar para o outro e o outro quis dar para um, eram na verdade a mesma informação: Jesus está vivo. Então houve a coincidência daquilo que eles queriam contar, o acontecimento era o mesmo. E aquilo que eles contaram sobre a experiência que eles tiveram em separado, agora se reproduz com eles juntos. Jesus aparece de novo. E aparecendo de novo, o que Jesus faz? Explica as Escrituras, come com eles, como ele já tinha feito no caminho de Emaús também, e faz uma coisa a mais. Aliás, duas coisas a mais.
mostra-lhes as mãos e os pés para se identificar com o crucificado. Era ele mesmo, o mesmo que foi crucificado é o mesmo que ressuscitou, que está aqui diante deles. E para anunciar-lhes que eles deverão ser testemunhas de tudo isso. Eles é que vão levar essa notícia. Porque no nome dele, conforme as Escrituras diziam, deve ser anunciado o perdão dos pecados e a conversão a todas as nações, começando por Jerusalém. E Jesus termina dizendo: vós sereis testemunhas de tudo isso. Então, o encontro é reproduzido, acontece de novo. Aquilo que um está contando para o outro é interessante, porque um partilha com o outro e descobre que o outro teve a mesma experiência do encontro, e agora juntos tem novamente a experiência do encontro, agora como comunidade. E agora sim, reunidos, aí vem a missão, que é dada para todos os da comunidade. Há um detalhe na insistência de Jesus, porque eles não conseguiam acreditar. Diz que eles não conseguiam acreditar quando ele apareceu, porque eles estavam muito alegres e surpresos. No começo eles estavam tristes demais para acreditar, agora estavam alegres demais para acreditar. O fato é que essa surpresa é debilidade. Às vezes a tristeza demais é debilidade, às vezes a alegria demais é debilidade também. Se Deus não vem em nosso socorro, a gente dificilmente compreende o que deve compreender. E então Jesus apela para uma experiência mais concreta. Então Jesus diz: vede minhas mãos e meus pés, e mostra os sinais da crucificação. Um fantasma não tem corpo, não tem ossos, como eu tenho, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Ainda esses dias atrás, uma religiosa que trabalha num hospital, com quem eu falava sobre a doença, a epidemia, ela me falava que tinha visto muitas coisas tristes. Ela disse: algumas vezes vem alguma pessoa trazendo o seu pai, o seu parente aqui, e vem para uma consulta. E a pessoa dessa consulta acaba ficando internada, e ela diz assim: às vezes essa pessoa trouxe o seu pai para uma consulta, ele fica internado e ela nunca mais se encontra com o pai, porque ele não sai mais do hospital. Uma morte repentina assim, que arranca das pessoas toda a possibilidade de assimilar o que está acontecendo. Eles ficam atordoados. A pessoa morreu, está sepultada, e eles ainda não tiveram tempo nem de se dar conta de que a pessoa que estava tão bem ali, aparentemente bem, talvez com alguns sintomas comuns a uma gripe, a um resfriado, e de repente não se encontram mais com a pessoa. Pegando este exemplo aqui, eu quero recordar que os discípulos não estavam presentes quando Jesus estava na cruz, nem na sua morte, e quase certamente não estavam presentes na sua sepultura. Com isso eu quero imaginar que talvez eles não tivessem a exata ideia daquelas chagas que Jesus ainda trazia nas mãos e nos pés e no seu lado aberto. Eu imagino que ao mostrar estes sinais, eles devem ter tido um impacto a mais. Possivelmente, a maioria, se não todos ali, não tinham visto o Senhor morto. O tinham visto, no máximo, na última ceia, e tudo aparentemente acabou ali. E nesse sentido, pense nos sinais da Eucaristia que aparecem no caminho de Emaús. Ele só é reconhecido quando ele reparte o pão. E aqui, como ele viu que eles, nem vendo os sinais da paixão, não entendiam, então ele pede para comer, e as palavras são as palavras da Eucaristia. Deram peixe, ele tomou e comeu. Para alguns deles ali, a última impressão, o último encontro, o último sinal que tiveram com Jesus foi naquela última ceia, quando ele partiu o pão
e disse aquelas palavras: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E agora ele diz: eu estou aqui, eu tenho corpo, e mostra os sinais da sua entrega. E come, mais uma vez, toma o pão, no caso aqui o peixe, e come. Eles devem ter tido impacto com esta cena das chagas do Senhor, dos sinais da morte do Senhor e do seu amor e da sua entrega. Mas também devem ter tido impacto com a recordação daquele momento que estiveram pela última vez com o Senhor. Porque o último momento que a gente esteve com uma pessoa querida que faleceu é provavelmente aquele que a gente nunca mais vai esquecer. Rezemos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.